teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Efésios 2, do verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E justamente com Ele nos ressuscitou, e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que ora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. E naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho à aliança da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que nos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavas longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Quero ler novamente o verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? O título da nossa pregação é: a graça não é de graça, ela custou um alto preço. A graça, ela não é de graça, ela custou um alto preço. Irmãos, no difíceis momentos que estamos vivendo, nós temos parado para observar algumas coisas. E os momentos difíceis é importante nas nossas vidas, porque ele nos faz refletir, nos traz uma reflexão do que realmente somos. No culto passado, eu li uma palavra em Salmos, falando que quem é o ser humano para que o Senhor se importe tanto com ele assim? Quem somos nós para que Deus se importe com nós dessa forma tamanha, com esse imenso amor? E nós vimos lá que nós somos criaturas de Deus, e hoje nós lemos no início do culto, lá em João 1, que aquele que aceita Cristo como Salvador da sua vida, ele se torna filho de Deus por aceitação em Cristo Jesus. Nos tornamos co-herdeiros em Cristo. Mas nós somos criados para um propósito. Para entender o que realmente somos, nós temos que entender qual é esse propósito ao qual nós somos criados. E nós somos criados, a palavra diz, lá em Gênesis, que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E quando se fala em imagem e semelhança, irmãos, nós não estamos falando em beleza exterior, mas nós estamos falando em caráter. Nós estamos falando que nós somos criados em Deus, a sua imagem e semelhança na perfeição de Deus. Deus, ele é perfeito e nós somos criados nessa perfeição. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e foi nos descaracterizando da imagem de Cristo. Foi nos tirando essa semelhança de Cristo, porque foi deturbando aquilo que o homem achava que era certo e foi tentando trazer para as nossas vidas a satisfação do nosso eu, do nosso ego interior. E isso tem nos afastado de Deus. Irmãos, é interessante isso, porque nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos vivendo, é um grande momento de tensão por causa dessa pandemia do coronavírus, nós começamos a parar e pensar realmente qual que é o significado da nossa vida. Não sei você, mas algumas vezes eu parei para pensar, gente, quantos tempos será que eu ainda tenho de vida? Eu estou com 41 anos, eu vou completar 42 esse ano, e pensando, quanto tempo eu tenho de vida? O que eu tenho feito com o meu tempo de vida? Esse dia nós estávamos conversando, eu, a Márcia, e eu acho que minha sogra, nós vendo aqui o pastor Carlos, a irmã Glorinha, a irmã Glória, vendo o tanto de vida que eles evangelizaram, conhecendo um pouco da história deles, vendo o tanto de vida que eles ganharam para Cristo, e lembrando que a palavra diz que um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Senhor e prestaremos conta das nossas obras de Deus. E aí, quando se fala prestar conta das obras a Deus, não é o quanto de prédio nós construímos, não é qual o tamanho da igreja que nós construímos para deixar aqui, porque o templo não vai subir.
mas é quantas almas nós conseguimos levar para Cristo. A quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho e elas aceitaram a Cristo como Salvador. E não apenas isso, porque fazer nascer um filho é muito fácil. Criar do filho, para que ele crie um entendimento e permaneça nos caminhos ao qual você ensinou de honestidade, de caráter, é muito difícil. Muito mais nos dias de hoje, em que nós temos as mídias sociais, as mídias televisivas, que estão anunciando tantas coisas, que tudo é natural, que tudo é legal, que tudo pode. Se torna mais difícil ainda criar os nossos filhos nos dias de hoje. Mas, quando se fala que nós vamos prestar conta, é que nós devemos ganhar a pessoa para Cristo. E a palavra fala que quando nós ganhamos a pessoa para Cristo, ela nasce de novo. E se ela nasce de novo, ela tem que ter um pai espiritual. E se ela tem que ter um pai espiritual, é aquele que vai ensinar ela nos caminhos do Senhor. É que vai ensinar ela a pesquisar na Bíblia. É que vai ensinar ela a orar. É que vai ensinar ela os dialetos que são usados na igreja. Como por exemplo, muitas vezes você vai chegar na igreja pentecostal e você vai entrar, alguém vai dizer, ó varão, ó varoa. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso. Meu Deus, o que é isso? Eu já vi algumas pessoas que aceitaram Jesus e disseram assim, e agora? Agora eu tenho que dar a paz para todo mundo? Eu tenho que cumprimentar agora com graça e paz, a paz do Senhor? Como é que eu falo? Eu não sei como falar. E essa é a missão de quem ganha alguém para Cristo, de acompanhar a caminhada até que ela se torne um crente maduro, um cristão maduro na palavra. Então nós somos criados para um propósito de adoração, um propósito de louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como tem estado esse propósito nos dias de hoje? Se você parar para fazer uma reflexão da sua vida, como tem estado o seu propósito com Deus nos dias de hoje? Nós temos no dia a dia, antes da pandemia, conforme nós íamos conquistando coisas e alcançando promoções, a gente vai ocupando o nosso tempo. Nós queremos ganhar mais. O homem é assim. O coração do homem é assim, é ganancioso. Nós não podemos crescer, que nós nos inflamos, nos inchamos de nós mesmos. E quanto mais nós nos enchemos de nós, menos espaço há para Deus atuar na nossa vida. Irmãos, e nós vamos querendo trabalhar mais, porque nós queremos ganhar mais. E queremos hora extra, e queremos isso, e queremos aquilo. E eu quero uma televisão nova, porque eu quero assistir o meu time numa tela muito grande. Eu quero um carro novo, porque o meu já começa a dar problema. Eu não quero lidar com o trem velho, eu quero comprar algo novo. Eu quero uma roupa nova, eu quero passear, eu quero tirar férias. E isso custa dinheiro, e para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar mais e mais e mais. Eu vou ocupando o meu tempo e vou diminuindo o meu tempo com Deus. Porque a primeira coisa que nós cortamos na nossa vida é o nosso tempo com Deus. A segunda coisa que nós vamos cortando é o tempo com a família. Você vai se sobrecarregando de coisas, você não tem tempo para os seus filhos. Você não tem tempo para a sua esposa, para o seu esposo. Você não tem tempo para nada. Você já chega em casa cansado, você quer dormir, descansar. E muitas vezes nós vamos nos sobrecarregando disso tudo. E uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado
é que nós não somos donos de nada neste mundo. Uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado é que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, porque nós não somos nada. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós somos como um sopro ao vento. Mas aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que temem e guardam a palavra do Senhor no seu coração, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dele. Por isso eu pergunto mais uma vez, como tem sido o seu propósito com Deus nesses dias? Eu acho engraçado porque nós vamos nos enchendo e nós nos tornamos autossuficientes. Nós achamos que nós podemos tudo, que nós resolvemos tudo, que nós damos conta de tudo, porque eu dou conta de resolver, porque eu dou conta de fazer. E aí vem uma pandemia dessa. Eu tiro por mim que eu passei 4 dias internado. E ali internado, muitas vezes até eu, no meu caso ainda fiquei um pouquinho melhor, conseguia ir ao banheiro sozinho. E o que acontece? Em outros casos, eu via pessoas que não estavam conseguindo nem ir ao banheiro sozinho, precisava da ajuda de enfermeiros para ir ao banheiro. Outros que tinham que colocar até aquela bolsa, porque não conseguiam nem se levantar da cama. E aí nós vemos que nós não somos nada. E como eu contei para os irmãos, chegou um determinado momento que eu não tinha força nem para orar. E essa semana o nosso amigo Ronan estava meio angustiado lá, e foi tão de Deus que lá onde eu trabalho, numa escola rural, não pega celular, e na hora que ele me ligou, o telefone tocou lá dentro da minha sala. Eu falei, rapaz, o negócio é... E eu falei, fala meu amigo. Ele falou, fala você que eu não consigo falar. E aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a passar para ele, falei, fica firme, porque eu passei por essa angústia. E há um momento de impotência, porque nós vemos que nós não somos capazes de nada. E chega um determinado momento que você não consegue nem orar por você mesmo. E só nos resta clamar a Deus. Naquele momento eu falei para ele, no momento que eu não consegui orar, eu olhei para o teto, porque a gente não conseguia ver o céu. Olhei para o teto e falei, Senhor, eu não consigo orar. Senhor, a tua palavra diz que quando a gente não tem força, o teu Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, ora por mim neste momento, porque eu estou sem forças. Irmãos, nesse momento a gente começa a ver o quão nada nós somos e quão dependente de Deus nós somos. Mas muitas vezes nos nossos afazeres do dia a dia, Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar o direcionamento, mas nós dizemos, Senhor, eu estou ocupado. Senhor, daqui a pouco. Senhor, já. E Deus quer falar conosco e nós não tiramos um tempo para ouvir o que Deus quer falar. E aí muitas vezes Deus nos coloca numa situação difícil, para que nós possamos tirar um tempo para ouvir a voz dEle. Ou até mesmo na nossa autossuficiência, ver que nós não somos nada sem Ele, e que nós dependemos dEle, porque o fôlego da nossa vida vem dEle. O soprar do fôlego da nossa vida vem dEle. E nós temos que falar, Senhor, põe seu Espírito para orar por mim. Irmãos, quão fácil seria se nós fôssemos humildes, como João Batista.
João Batista acabou de batizar Jesus e Jesus pegou os seus discípulos. E a palavra fala que por onde ele ia passando, ia pregando o evangelho. E os seus discípulos iam batizando as pessoas. E alguns dos que estavam com João Batista, que foram acompanhando, voltaram e disseram: ei João, aquele a qual você batizou está batizando outros por aí. E João Batista, na sua simplicidade, na sua humildade, sabendo o propósito de Deus sobre a vida dele, ele diz assim: que tem eu com o noivo? Ele estava dizendo: olha, a festa é do noivo e da noiva. Eu só me resta alegrar, porque eu cumpri o meu propósito. O propósito de João era batizar e anunciar que o Cristo estava vindo. Arrependei-vos, porque Cristo está vindo. E iniciar o ministério de Jesus. E aí João, ele continua dizendo assim: olha, que ele cresça e eu diminua. Já estava dizendo: olha, que nunca venha o meu crescer, mas que ele cresça muito mais do que eu, porque foi para isso que eu vim, para que o nome dele seja conhecido, para preparar o caminho para ele. Foi para isso que eu fui chamado. Nós somos chamados para ganhar pessoas para Cristo. Nós somos chamados para anunciar o tempo de arrependimento. Porque o Senhor Jesus, Ele vai vir. E Ele vai mudar. E vai levar a sua igreja. Você está preparado para subir com Jesus? Você está preparado para ir para a glória com Deus? E você está preparado para quando você estiver frente a frente com o Senhor Jesus, Ele dizer: cadê a obra das suas mãos? Cadê a... Oh Senhor, o Senhor viu aquela igreja lá? Eu ajudei lá no mutirão a erguer ela. Senhor, o Senhor viu, Senhor, eu pregando a palavra de Deus? Eu estudei para pregar. O Senhor viu eu cantando como eu cantei bem? E Ele vai dizer: cadê as almas? Cadê as vidas? Mas Senhor, eu estava lá naquele arrastão para ganhar vidas para o Senhor, para evangelizar. Ele vai dizer: cadê as almas? Em 1 Pedro 5, no verso 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele vai te exaltar. Diminua seu eu. Reconheça quem é Deus na sua vida. Humilhe-se debaixo da mão dEle. Tenha humildade. E no tempo certo Ele vai te exaltar. No tempo certo Ele vai te levantar, vai te erguer. E aqui fala: lança sobre Ele a sua ansiedade. Irmãos, o que mais nós temos visto nos tempos de hoje são pessoas ansiosas com o dia de amanhã. Pessoas ansiosas. E a palavra diz
Quem é o homem para que possa acrescentar um dia na sua vida? Quem somos nós para que nós possamos acrescentar um dia só na nossa vida? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então nós devemos nos humilhar. Essa humilhação não é subjugação, porque Deus não vai fazer você ficar se arrastando. Essa humilhação é reconhecer com humildade quem é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós temos que demonstrar que nós somos cristãos aonde nós estamos. Engolir o velho homem para que ele não venha florescer novamente. A raiva, o ódio, o rancor não venha tomar conta. E muitas vezes, para que isso venha desaparecer totalmente, eu tenho que me humilhar. Porque nós vamos passar por situações que a vontade da gente é de gritar, de xingar. Mas você tem que lembrar, olha, o Espírito de Deus mora em mim. Deixa eu me humilhar, que no tempo certo o Senhor vai me exaltar. Irmãos, isso é tão verdadeira essa palavra. Eu lembro uma vez jovem ainda, quando eu comecei a trabalhar, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e ela vivia falando mal de todo mundo. E um dia eu novo no serviço, e um dia ela chegou numa pessoa que ela tinha falado mal, e falou que eu tinha falado mal dessa pessoa, e essa pessoa ficou chateada comigo e nem veio falar comigo, e eu fiquei um tempo sem entender porque aquela pessoa tinha se afastado de perto de mim. Mas eu sempre continuei tratando todo mundo com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. E aí um dia, essa pessoa chegou e falou assim: Albert, eu quero te pedir desculpa. Eu falei: mas por quê? Não, é porque um certo tempo, fulano de tal falou que você tinha falado algo assim, assim, assim de mim. E eu sei que você sabia e você tinha todos os motivos para vir e falar mal dessa pessoa. E eu nunca vi você falando mal. E chegou um determinado dia que uma outra pessoa que trabalhava junto com nós chegou e falou com aquela pessoa que foi ofendida o que realmente tinha acontecido e quem realmente tinha falado. E ela falou assim: e você em nenhum momento você quis se justificar. Eu falei assim: porque a gente não precisa se justificar. Nós somos o que somos. E em determinado tempo, nada melhor que o tempo para mostrar quem é cada pessoa. E colocar cada pessoa no lugar. E geralmente a gente ora para que essa pessoa mude. Quando é alguma coisa comigo, eu oro e falo: Senhor, que o Senhor dê o mesmo entendimento a ela que o Senhor me deu. Porque até isso que nós vamos falar hoje nessa palavra de Efésios. Mas o que eu quero dizer para você é que vale a pena seguir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena se humilhar embaixo da potente mão do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele te sustenta. Ele te dá força para você alcançar a sua vitória. Quando nós achamos que somos quase perfeitos, não há espaço para a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós começamos a achar que tudo que nós ganhamos é por mérito nosso. Irmãos, quem somos nós para merecer alguma coisa? Quem somos nós? Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que apesar dos nossos erros, apesar de mim, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Apesar de quem nós somos, apesar, como diz Paulo, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim todos os dias. É uma questão de escolha.
Mas o nosso coração é mau. Nós somos inclinados para o mal, como diz a palavra. Mas quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos a nossa vontade, e deixamos a vontade de Deus fluir sobre nós, nós conhecemos a verdadeira, a boa, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para você. A palavra em Efésios 2, no verso 8 diz assim, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, ele já deixa bem claro aqui, olha, você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Quem é o homem para conquistar a sua própria salvação? Irmãos, não há outro Deus que possa salvar como o nosso Deus. As pessoas buscam tantas alternativas, mas às vezes alguns conseguem até alcançar cura. Às vezes alguns conseguem até alcançar uma falsa libertação. Mas eu vou dizer para você que está aqui, você que está nos assistindo, só Deus pode salvar. Só Jesus pode salvar. Não há outro Deus que possa salvar igual ao nosso Deus. Aqui a palavra deixa bem clara: vós sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está dizendo, olha, que até a fé que nós precisamos para ser salvo vem do Senhor. Até a fé que nós precisamos para ser salvo vem do Senhor. Porque se você não abrir seu coração para que o Espírito Santo venha te convencer do seu pecado, você não vai alcançar essa salvação. No verso 9 diz assim, ó: não é de obras, para que ninguém se glorie. Tem muita gente que faz um monte de coisa, ajuda um monte de pessoas, distribui dinheiro, faz um monte de caridade. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que sem Jesus você não vai alcançar a salvação. A palavra diz, não é por meio de obras, mas é pelo meio da fé em Cristo Jesus. Uma vez até fiz uma pregação parafraseando aquele negócio da Tostine. Tostine é bom porque é crocante, ou é gostosa porque é crocante, ou é crocante porque é gostosa? É mais ou menos assim, né? Nós somos bons porque nós somos salvos porque nós somos bons? Não. Nós somos bons quando nós estamos em Cristo. Nós podemos vir com a nossa bondade no nosso coração, mas Cristo vai nos aperfeiçoar. Cristo vai nos aperfeiçoar nessa bondade nossa. E só há salvação nossa mediante essa fé, através do dom de Deus, porque um preço foi pago. Essa graça, ela não é de graça. Existe um valor para que nós possamos alcançar essa graça, e essa graça, esse valor foi feito por meio de doação. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça, ela não é de graça, ela teve um valor.
teve um valor de doação. A palavra fala que Deus deu o seu Filho em sacrifício, para que eu e você, nós pudéssemos ter a salvação diante de nós. Houve um preço que foi pago, um preço alto. E o Senhor nos deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Agora olha só o que Paulo diz em Efésios 2:1. Quando Jesus morreu, quando Deus entregou o seu Filho, em João 3,16, Paulo diz assim, Efésios 2:1, e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, a palavra fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, Ele foi entregue no madeiro para nos trazer vida. E sabe para que isso? E quando eu falo que essa situação atual que nós estamos vivendo nos traz uma reflexão, é porque nos traz um entendimento que nós não somos melhor que ninguém. Se você for no hospital hoje, tem hospital aí com 280, pessoas internadas, tem hospital superlotado com pessoas internadas com Covid. Você vai chegar lá, vai ter gente de classe humilde, gente de classe média, gente de classe alta. Porque ela não escolhe. Essa doença nos coloca no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar. E a palavra fala que todos nós estamos... Ninguém é melhor do que ninguém. Essa palavra me diz que eu não sou melhor do que você que está me ouvindo. Que da mesma forma que você carece da graça de Deus, eu também necessito da graça de Deus. Do mesmo jeito que você precisa se arrepender dos seus pecados, eu preciso renunciar aos meus pecados e às minhas vontades todos os dias, para que essa graça continue sobre a minha vida e para que eu continue a ter a certeza da minha salvação. Porque é pela graça de Deus, não é pelas minhas obras. Eu posso pregar uma semana aqui, não vai fazer diferença nenhuma para Deus, se eu não aceitar Cristo como Salvador da minha vida, se eu não andar nos caminhos de Deus, se eu não trilhar e conhecer as vontades dEle para a minha vida. Porque fala aqui, olha, Ele vos deu a vida, Ele me deu a vida quando eu estava morto nos meus pecados. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós aceitamos a Cristo, nós colocamos uma Bíblia embaixo do braço e começamos a vir para a igreja. Nós começamos a olhar as pessoas lá de fora com outros olhos. Mas a palavra nos diz que nós não somos diferentes. Da mesma forma que quem está lá fora precisa da graça de Deus, eu também necessito. E ele continua dizendo aqui, antes eu andava no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua no filho da desobediência. Antes eu também era um filho da desobediência. Antes eu também ignorava os preceitos de Deus. Mas a palavra fala assim, olha, agora Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, aqui a palavra está dizendo, olha, não despreze ninguém que está lá fora, mas ame com o mesmo amor que Cristo nos amou.
Porque um dia você também foi filho da desobediência. Um dia você também precisou de alguém que orava por você. Um dia você precisou também de alguém que pregasse a palavra a você. Um dia você precisou de alguém que acreditasse que a sua vida tinha jeito. Porque quantas vezes as pessoas chegaram em você, ou quantas vezes você tem olhado para alguém e tem falado: olha, esse não tem jeito, esse não tem caminho, não tem o que fazer. Eu quero dizer para você que existe uma solução: Jesus Cristo. Existe uma solução: a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça de Deus. A palavra diz que nós não devemos olhar o outro com os olhos da carne, mas nós devemos olhar o nosso próximo com os olhos espirituais. Não olhando a situação dele hoje, mas olhando aquilo que Deus está planejando para ele lá na frente. Fique imaginando, irmãos, quando nós estávamos no mundo de pecado, as pessoas olhando e falando assim: olha, aquele não tem jeito. Está vendo o Albert lá? Não tem jeito. Não adianta. Não adianta dar mais chance para ele. Vamos desistir. Mas Deus olhava e falava assim: não, eu vejo um pregador da minha palavra. Eu vejo alguém que vai ser usado pela minha palavra. Eu vejo, talvez as pessoas olhando para Paulo, enquanto era Saulo, e falando: olha, esse não tem jeito. Esse só sabe matar cristão. É apedrejado, é na fogueira. Ele tem prazer em matar cristão. E o Senhor olhava para ele e falava assim: olha, eu tenho um propósito na vida dele. Eu não vejo Saulo, eu vejo Paulo, o pregador de multidões, aquele que por onde ele passar, ele vai deixar uma igreja instituída, para que as pessoas conheçam o Evangelho. Nós não somos melhor do que ninguém. E nós temos visto isso quando nós olhamos no nosso dia a dia hoje. Dinheiro não pode salvar ninguém. Se fosse assim, quantos atores, quantos cantores, com muito dinheiro, gastaram toda a sua fortuna e não conseguiram ficar. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque eu mesmo gordinho, com problema respiratório, tem dia que até eu tenho um desvio no septo nasal, eu tenho esqueci o nome agora, aquela parada respiratória. E muitas vezes, até acordado, às vezes falta o ar, eu tenho que puxar o ar de novo. E eu ficava pensando: quando eu pegar esse Covid, eu vou morrer. E eu já ficava preparando minha mulher: olha, você vai prestando atenção nas coisas do banco, e assim, eu não vou estar sempre aí. Se eu pegar esse Covid, eu vou morrer. No dia que faltou o paladar e o olfato, eu já corri para o hospital. E aí me passaram o kit e eu já queria ter ficado desde o primeiro dia. E aí quando acabou o remédio e a febre não passava, eu fui fazer o teste, deu negativo. Eu falei: eu quero falar com a médica, eu não estou bem. Eu falei: doutora, eu estou com febre. Ela falou: não, eu vou internar você. Irmãos, eu tenho pavor de agulha.
Quem me conhece sabe que eu tenho uma fobia de agulha tremenda. E eu cheguei lá no hospital lá, e as mulheres, para encontrar minha veia, furou umas 6 vezes. E eu tranquilo. Porque eu falava, a única forma de eu sair vivo dessa é eu estar aqui. Outra vez que foram coletar sangue para fazer o exame do Covid, me furaram umas 20 vezes. A enfermeira falou, eu estou com dó do senhor, eu não vou nem furar mais. Eu falei, não precisa. Ela precisa. Eu falei, então continua, uma hora você acha. Porque você vê que você não é nada. E que você depende, não só de Deus, mas depende de outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós não dependemos de ninguém. Não, eu já cheguei no status da minha vida que eu não dependo mais de ninguém. Ou nós dependemos de todo mundo. Nós dependemos. Tinha um senhorzinho lá que estava do meu lado lá, que até para a higiene pessoal ele dependia das enfermeiras. E aí nós vemos que nós não somos nada. Mas que Deus, Ele é tudo em nossa vida. E pela glória e honra para a honra e glória do Senhor, eu saí. E estou aqui hoje. Porque o Senhor olhou e falou assim, calma, você está gordinho, está ofegante, mas você ainda não cumpriu tudo que eu tenho para você cumprir. Fazer que nem o pastor Carlos, já de idade, né, com leucemia e quando ele pegou a Covid, ele falou que ele sofreu muito. Ele falava, Senhor, me leva, já passou o meu tempo aqui. E aí ele pegou e viu um anjo do lado dele. E Deus mostrou para um genro dele, o anjo. E uma voz falava assim, olha, ainda não chegou o seu tempo. E ele chegou e falou, olha, eu vi você pedindo para morrer, mas Deus, e eu vi um anjo do seu lado, e ele dizia, olha, ainda não chegou o seu tempo. Aquele que está com Cristo não precisa temer nada. Porque se for com Covid, sem Covid, se for do coração, de câncer, irmão, você vai ser na hora certa. Mas você vai ter paz no seu coração. Porque Paulo dizia, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu morrer hoje, eu vou para a glória com o Senhor. Mas eu sei que eu ainda não posso morrer. Porque eu tenho muito a fazer. Que é levar a palavra para aqueles que perdidos estão. E uma coisa que essa pandemia tem nos mostrado é que nós éramos muito ocupados. Não havia tempo para a família, não havia tempo para os amigos, para a diversão, muito menos para Deus. Porque vamos ser reais. Quanto tempo você tirava para orar? Hoje, se tem alguém da sua família, um amigo, alguém enfermo, é oração de madrugada, de tarde, de noite, de dia. É todo o tempo. É jejum, oração, glória a Deus. E uma fé. Você vai sair, vamos dar glória a Deus e tal. Mas por que não é assim quando está tudo bem? Quanto tempo você tirava para ler a palavra de Deus? Se tem uma coisa que Deus tem nos ensinado nos últimos tempos, é que cada minuto é importante. Cada momento, cada gesto é importante. E como é importante estarmos unidos em comunhão. Nós temos visto isso aqui na nossa igreja. Né? Todo mundo unido, em comunhão, todo mundo querendo ajudar de um jeito, de outro. Mas por que quando está tudo normal não é assim também? O que Deus tem nos ensinado, como é gratificante ajudar o nosso próximo. E como é gratificante ser lembrado
nos momentos de dificuldade. Irmão, como é prazeroso, por mais que seja amedrontado, você ficar amedrontado ali na hora que você descobre que você está enfermo, mas cada mensagem que você recebe, olha, estou orando por você, olha, ele lembrou de mim. Como foi importante para mim, mesmo sendo o Ronan que está internado lá, receber a ligação dele. Eu falei, cara, tanta gente para você lembrar, você lembrou de mim. Apesar dele não conseguir falar, mas ele ligou. Como é importante. E por que a gente espera os momentos difíceis? Para que nós possamos fazer assim um pelos outros. Por que nós temos que chegar lá no fundo do poço para sermos dependentes de Deus? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que você se lembre que é pela graça que nós somos salvos. Isso não depende de nós. Isso é dom de Deus. Não espere algo acontecer para que você seja melhor. Não espere algo acontecer para que você venha ser dependente de Deus. Para que você venha entregar a sua vida a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita na palavra que foi dita hoje. Como que está você com Deus? Quem você realmente é na presença de Deus hoje? Você que está na sua casa nos ouvindo também, você pode fechar os seus olhos. Não tenha vergonha dos seus filhos, do seu marido, de quem queira esteja aí com você. Esse momento é você e Deus. Eu quero que você que entendeu essa palavra, coloque a mão sobre o seu coração. Esteja orando junto comigo. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, mas quer fazer isso nesta noite. Ou você que está afastado, mas quer retornar nesta noite. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e ore assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço, Senhor, as minhas limitações. E, Senhor, nesta noite, Senhor, eu compreendi que sem Ti eu nada sou. E que, Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Por isso, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante do Teu altar. Eu entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor seja o administrador total da minha vida. Eu confio a Ti, o meu coração e a minha vida. Porque, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu tenho me atrapalhado. Sozinho, Senhor, eu tenho deixado, Senhor, a desejar. Mas Espírito Santo de Deus, me ajuda. Segura na minha mão e faz esse trajeto comigo. Até o dia em que eu vou encontrar o meu Redentor, lá na glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
ainda com seus olhos fechados, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai amado. Pai, o Senhor conhece essa pessoa, Pai, eu não conheço. O Senhor sabe, Senhor, das necessidades dela, físicas e espirituais. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vá de encontro com essa alma agora. Começa a ministrar sobre a vida dela agora, Pai, em nome de Jesus. A tua graça, o teu poder. E que, Senhor, abra os olhos dela. Dê sabedoria e entendimento para que ela venha crescer em graça diante de Ti. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero dizer a você, que é aqui da Pedra Preta, que a Adna está com as portas abertas para te receber. Se você quiser vir fazer uma visita, a nossa igreja fica aqui na Frei Servácio, em frente ao Sicredi. Nós estamos de braços abertos para receber você. Se você é de outra localidade, mas você sentiu Deus falar com você nesta noite, procure uma igreja evangélica mais perto de você. Vá e deixa Deus ministrar o seu coração. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Quarta-feira nós teremos o nosso culto aqui, às 19 horas. Tá? Se você que está nos assistindo quiser também, pode estar aí se inscrevendo no canal, né, do YouTube da Igreja Adna. Ajude-nos, irmãos. Porque quando atingir 1000 inscrições, né, 1000 inscritos, a gente tem a oportunidade de gravar algumas lives, né, em outros lugares, né, gravar um momento de louvor, uma palavra para abençoar a sua vida. Tá? Então nos ajude. Você que gostou, né, da liturgia, do culto, né, esteja aí se inscrevendo no canal da Adna, Pedra Preta, né, esteja nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos fazer a oração final. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, Pai amado, Pai bendito, Pai, nós encerramos, Senhor, o culto desta noite, ó Pai, com o coração alegre, porque a Tua palavra venha fazer morada em nós. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu quero te pedir, ó Pai, que visite, Senhor, cada um dos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, traz um refrigério sobre a sua alma neste momento. Derrama-se o bálsamo de Gileade sobre a vida deles, trazendo, Senhor, um renovo espiritual, Senhor, um renovo físico, ó Pai. E, Senhor, nós declaramos que logo, Senhor, iremos fazer um culto de ação de graça com todos os nossos irmãos aqui, testemunhando do Teu poder sobre a vida deles, da experiência que eles tiveram com o Senhor nesses dias, ó Pai. Porque eu creio que não somente a enfermidade, mas o Senhor vai falar com cada um deles, vai ministrar sobre a vida deles, algo para eles trazer à igreja, em nome de Jesus. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz: projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Amém? Hoje eu acertei. Glória a Deus.